Pronto, agora a gente está aqui para terminar função do segundo grau, aula 6, tá? Já estamos na última aula de função do segundo grau. O que a gente vai ver aqui? Resolução de problemas. Nós vamos contextualizar uma função do segundo grau. Vamos pegar alguns tópicos mais importantes. Aqui o problema do galinheiro. Esse problema é famoso, tá? Sempre que a gente aprende função do segundo grau, vem o problema do galinheiro. Porque esse problema é clássico de concursos, de Enem e de concursos diversos. Vamos ver como é que funciona esse problema do galinheiro. Para construir um galinheiro retangular, vai ser usado 12 metros de tela e para um dos lados uma parede já existente, como mostra a figura. Então aqui tem a parede, tá? Essa parte aqui é a parede e o galinheiro vai ser formado aqui. Então um dos lados vai ser a parede. Então a tela só vai pegar esses outros 3 lados do retângulo. Ele já marcou um valor X aqui. Serve para orientar a gente, né? Se esse lado é X, isso também vai ser X. Vamos ver o que está perguntando. Escreva a função quadrática do segundo grau, que representa a área desse galinheiro. Ora, a área seria o comprimento vezes a largura, né? Se aqui é X, aqui também é X, mesma medida, no retângulo, né? Lados opostos. Como a tela toda tem que ser 12, bom, então este outro lado aqui teria que ser 12, que é a tela toda, menos esses 2 lados aqui. Como cada lado vale X, os dois valem 2x. Então, este outro lado seria 12 menos 2x. Tá vendo? Aqui é a parede, um lado X, o outro lado X. Como a tela toda vai ter que ser 12, então a gente subentende que ao outro lado do galinheiro tem que ser 12, a medida total da tela, menos 2 vezes X. Agora, e a área? Ele quer a área desse galinheiro. A área seria comprimento vezes largura, portanto, X vezes 12 menos 2x. Tá? Então, a área seria X que multiplica 12 menos 2x. Eu passei o X para frente para multiplicar, para a gente fazer a distributiva aqui. X vezes 12, 12x. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado, porque o x foi multiplicado pelo outro x. Para colocar na ordem, né, na forma da função do segundo grau, a gente coloca o x ao quadrado na frente, o termo que tem x ao quadrado na frente. Então, a área ficaria menos 2x ao quadrado mais 2x. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Calcule a medida dos lados. Ele quer saber que medidas são essas. Para que a área seja máxima. Lógico, eu quero que essa área do galinheiro seja a maior possível, para caber mais galinhas. Né? Se a tela tem 12 metros, né? Aqui, se esse x fosse 4, o outro tem que ser 4 também. Para aqui ter 12, para tela, como a tela tem 12, esse outro lado teria que ser 4 também. Uma possibilidade. Outra possibilidade é esse lado ser 3. E 3, 6, para 12 só faltam 6. Então, tem várias, ó, a gente pode ser 2 também. Tem várias possibilidades de valor de x. O que o problema quer saber é qual é a medida dos lados para que a área seja máxima. Gente, percebemos que isso aqui é uma função do segundo grau. É uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo, portanto, tem um ponto máximo. Como essa área é a área do galinheiro, para a área ser máxima, eu quero o ponto máximo, tá? Então, eu quero o valor de x, que é o valor do lado. Se eu souber o valor de x, eu vou saber o valor dos outros lados. Para que essa área seja máxima, então eu quero x do vértice. Porque o vértice é que é o ponto de máximo dessa parábola aqui. Tá? X do vértice, qual é a fórmula? Menos b sobre 2a. Nessa parábola que nós temos que determinar a área do galinheiro. O a é menos 2, o b é 12. O c não vamos precisar, mas ele não tem também, ele é 0. Bom,
o x do vértice, quer dizer, o valor de x para que a área seja máxima, seria o ponto máximo que é o vértice. Então, seria, aplicando a fórmula do x do vértice, seria menos b, inverte o sinal do b, menos 12, divididos por 2 vezes a. Como a é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 12 dividido por menos 4, na divisão, 2 sinais de menos, cancela, vira mais, 3. Então, para que a área seja máxima, o x tem que valer 3. Só que ele não quer o valor de x, ele quer a medida dos lados. Ora, se esse lado mede x, esse x vale 3, e 3, 6, aqui só pode ser 6 também, porque a tela tem 12, né? Pode substituir, ó, 2 vezes 3, 6, 12 menos 6, 6. Então, as medidas dos lados seriam 3, esse x vale 3, e o outro 6. Resposta, 3 e 6. Um outro problema típico de função do segundo grau seria esse que, inclusive, caiu na prova da Universidade Federal, no vestibular de Pernambuco. Olha só, o custo Y em reais para produzir X unidades de um produto é dado por... Ele já deu aqui a equação. Isso aqui é uma função do segundo grau que relaciona o custo Y, que sai, né, em reais, para você produzir X unidades, então X é o número de unidades de um determinado produto, tá? Então, isso aqui é o custo para você produzir X unidades de um produto. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter um custo mínimo? Ele quer o custo mínimo. A gente sabe que você tem um custo mínimo, né? Então, quantas peças você tem que produzir para você ter esse custo mínimo? Tem um limite, né? Se você produzir muitas poucas peças, como você tem um custo para produzir essas peças, você tem aluguel, você tem funcionário, outros custos, se você produzir muito poucas unidades, não vai compensar. Então, isso aí tem um número mínimo de peças para você ter um custo mínimo. Menor do que esse custo não adianta produzir, porque você não vai ter lucro, né? Obviamente. Então, ele quer saber quantas unidades deverão ser produzidas para ter um custo mínimo. O mínimo que eu posso produzir. Menos que isso não compensa para mim. Custo mínimo. Bom, isso aqui é uma parábola com cavidade para cima, porque o A é positivo, vai ter ponto de mínimo. Custo mínimo é o Y do vértice, não é isso? Como a parábola é voltada para cima, o custo, como o Y é o custo mínimo é o Y do vértice. Mas ele não quer o custo mínimo, ele quer quantas unidades. O número de unidades para um custo mínimo é o X do vértice. É o X que vai me dar esse custo mínimo. O X é o número de unidades. A função é essa daqui. O A é 1, o B é menos 100, e o C não vai ser preciso, porque eu vou querer o número de unidades mínima que eu posso produzir, para que eu tenha o custo mínimo. Então, eu quero o X do vértice. O X é dado pela fórmula menos B sobre 2A. O B é menos 100, menos B é menos 100 com sinal invertido. 2 vezes 1, 2. 100 dividido por 2, 50 unidades. É o mínimo que eu posso produzir, tá? Para que o meu custo seja mínimo. Beleza, gente? Agora, última questãozinha, uma também típica de raciocínio aqui sobre função do segundo grau, seria o seguinte: a expressão algébrica que corresponde a cada uma das parábolas é, ora, ele deu 3 parábolas, A, B e C. Aí ele dá 3 equações algébricas. Cada uma relaciona a uma dessas parábolas. A gente quer relacionar. Que parábola é essa? A, B ou C? Qual é a outra e qual é a terceira? Bom, toda parábola, vamos ver o que a gente sabe sobre isso. Dessa forma geral aqui. O C, esse númerozinho que vem solto do X, o termo independente, é o número em que a parábola corta o eixo Y. Gente, todas as 3 está cortando o eixo Y no ponto menos 3. Ó.
Então, o C de todas as três é menos... De todas as três parábolas, o C é menos 3. Então, por aqui eu não vou saber diferenciar uma da outra. Vamos ver o que a gente sabe mais. O A. O A determina a concavidade. Se o A é positivo, a parábola é para cima. Se o A é negativo, a parábola é para baixo. A gente só tem uma parábola voltada para baixo. Então, tem algum A negativo aqui? Só tem esse. Então, esse aqui só poderia ser a letrinha B, tá? Esse aqui a gente já viu. Então, só falta decidir as outras. O que a gente sabe mais? A gente sabe também, em relação a esse B, de outras aulas, né, anteriores, que o B, quando o B é zero, quando esse termo aqui do meio não existe, porque se B é zero, esse termo some, né? Porque zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Quando o B é zero, o que ocorre? Significa que o vértice da parábola está em cima do eixo Y. Ora, qual delas o vértice está em cima do eixo Y? A parábola C. Tem alguma delas que o B é zero? Gente, olha aqui. Aqui eu não tenho o termo B e aqui tem. Então, sem fazer continha nenhuma de cálculo de vértice, de nada, eu já automaticamente já posso dizer que esta parábola aqui é a parábola C. Então, a outra, né, por eliminação, só pode ser a A. Tá vendo? Isso é um jeito prático de você resolver esses probleminhas só sabendo os truquezinhos sobre os coeficientes. Beleza, gente? Tchau, tchau.